Meus irmãos, nós vamos continuar a nossa caminhada na história do nosso amigo, o profeta Jonas. Para isso eu quero ler nesse começo, capítulo 1, hoje do versículo 3 até o versículo 17, onde nós vamos continuar abordando sobre o chamado, desobediência e a fuga de Jonas, focando especificamente nessa noite, meus irmãos, algumas consequências da nossa desobediência ao chamado de Deus. Então, durante essa ministração, você possa estar com esse tema, essa ideia na sua memória. Quais são as consequências que nós trazemos para a nossa vida ao desobedecermos ao nosso Deus? Capítulo 1 de Jonas, a partir do verso 3. Jonas, porém, fugiu da presença do Senhor na direção de Tarsis. Descendo para Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou a passagem e embarcou nele, a fim de ir para Tarsis, fugindo da presença do Senhor. Mas o Senhor enviou um forte vento sobre o mar, e caiu uma tempestade violenta, de modo que o navio estava a ponto de se despedaçar. E então os marinheiros tiveram tanto medo que cada um clamou ao seu Deus, e atiraram a carga do navio no mar para deixá-lo mais leve. Mas Jonas tinha descido ao porão do navio e, tendo-se deitado, dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse: "Que fazes tu dormindo? Levanta-te e clama ao teu Deus, talvez assim ele se lembre de nós, para que não morramos." E cada um dizia ao seu companheiro: "Vinde e lancemos sortes, para sabermos quem é o culpado por esta tragédia que nos sobreveio." Então lançaram sortes e caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: "Declara-nos agora, por culpa de quem nos sobreveio esta tragédia? Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo tu és?" E ele respondeu: "Eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca." Então os homens ficaram com muito medo e disseram: "Que é isso que fizeste?" Os homens sabiam que ele fugia da presença do Senhor, pois lhe havia contado. Versículo 11: Ainda lhe perguntaram: "Que te faremos para que o mar se acalme?" Pois o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. Ele lhes respondeu: "Pegai-me e lançai-me ao mar, e ele se aquietará, pois sei que esta grande tempestade vos sobreveio por minha causa." Entretanto os homens se esforçaram com os remos para voltar à terra, mas não conseguiam, porque o mar ficava cada vez mais violento. Por isso clamaram ao Senhor e disseram: "Nós te rogamos, ó Senhor, que não morramos por causa da vida deste homem, e que não nos culpes pelo sangue inocente, porque tu fizeste o que te agrada, ó Senhor." Então pegaram Jonas e o lançaram ao mar, e o mar cessou a sua fúria. E os homens temeram o Senhor com grande temor. Então ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Então o Senhor preparou um grande peixe para que engolisse o Jonas, e ele ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. As consequências, meus irmãos, da nossa desobediência a Deus e o seu chamado. Jonas é um exemplo negativo de obediência. Por quê? Deus o chama para uma missão, e Jonas deliberadamente decide não atender ao chamado do Senhor. Nós abordamos isso enfaticamente domingo passado. Provavelmente Jonas era talvez como nós. Jonas vivia a sua vida tranquila de profeta lá em Samaria. Jonas fazia o seu ofício, ele ia para a igreja, ele tinha suas obrigações, ele dava o dízimo, ele cantava no louvor, ele ajudava na recepção. A vida de Jonas era talvez uma vida corriqueira, aquela que nós vivemos nos nossos dias. E Deus então nos decide tirar Jonas daquele conforto, daquela comodidade, dando a ele uma tarefa muito maior, uma tarefa sublime, indo até a cidade de Nínive
e pregando contra aquela cidade. Então Deus chama ele para essa tarefa especial, e aí ele deveria sair da sua terra, ir para Nínive, capital do Império Assírio, mais ou menos, segundo os historiadores, 800 quilômetros de distância entre aonde Jonas morava até a cidade de Nínive. Ele então tem que sair daquela comodidade, daquela rotina, daquela situação que ele estava vivendo todos os dias, para ir e anunciar a palavra de Deus até os homens pecadores. Jonas toma uma decisão, e a decisão dele não é obedecer, a decisão dele é desobedecer a Deus. Tanto é que a Bíblia começa a dizer no verso 3 que ele se dispõe, ele se levanta para fugir da presença do Senhor. Jonas então decide desobedecer. Ele vai para Tarsis, pegando um navio em Jope, querendo chegar até lá, mas não chegou, porque no meio do caminho Deus envia essa tempestade, e o restante do texto que nós lemos, Deus interrompe a intenção e Deus interrompe a fuga de Jonas, porque Deus não queria que ele simplesmente fugisse. Essa fuga era para escapar de uma tarefa difícil. Quantas vezes nós fugimos de algo que para nós é muito difícil, que Deus nos convoca, que Deus nos chama para fazer? Deus tem uma direção para as nossas vidas. Deus quer que nós andemos em um caminho. Deus quer que nós caminhemos em um norte, que nós vamos para a presença dEle, que nós busquemos a Ele, que nós cumpramos, irmãos, em nós o seu chamado, o seu propósito. Deus nos chama para andar na sua presença, cumprir a sua vontade, fazer o seu querer. E quando nós, intencionalmente, assim como Jonas, quando nós deliberadamente escolhemos desobedecer, nós vamos então pagar um preço muito alto. O versículo 3 diz que Jonas desceu a Jope, encontrou um navio que ia para Tarsis, e a Bíblia diz que ele pagou a sua passagem, então ele embarca no navio. É por conta dessa referência que nós podemos ter esse entendimento, que a nossa desobediência, a nossa fuga aos chamados que Deus tem para nós, traz consigo um grande preço. Todo ato de desobediência tem a sua consequência, todo ato de desobediência tem o seu preço. E nós vimos aqui na história de Jonas que essa desobediência, esse preço, não é só para ele, mas envolve todos aqueles que estavam junto com ele naquele navio. Por isso, meus irmãos, quando nós desobedecemos ao chamado, a primeira coisa que nós vemos aqui no texto é justamente isso que eu estou dizendo: nós pagamos um preço por essa desobediência. Pare um pouquinho e pense na sua reflexão íntima. Quanto você já padeceu? Quanto você já sofreu? Quantas coisas erradas deram na sua vida? Porque você desobedeceu ao chamado, à vontade, ao propósito do Senhor. Se você tivesse ouvido a voz de Deus há algum tempo atrás, você estaria na situação e circunstância que você se encontra hoje? Se quando Deus te chamou lá em algum momento da sua trajetória humana de vida, e você tivesse aceito o chamado de Deus, o convite, o desafio, será que você, será que eu estaríamos na mesma situação e mesma circunstância? Podemos pensar de uma ordem inversa: se eu não tivesse recebido ou atendido ao chamado de Deus para a minha vida, será que eu estaria hoje aqui, aonde eu estou e da forma com que eu estou? Se você tivesse negado a Jesus como Salvador no dia que Ele te convidou a aceitá-lo, e você decidiu fazer isso, você estaria hoje aqui? Ou talvez estaria numa condição um pouquinho pior do que você se encontra? O fato é, meus irmãos, que a desobediência tem preço, mas também a obediência tem as suas recompensas. Não há chamado que não exija de nós um preço. Entenda isso. Todo chamado traz consigo um preço. Todo chamado traz consigo algo que nós temos que cumprir diante do propósito de Deus. Quando Deus nos levanta para um ministério, está inerente a Ele um preço: renúncia, santidade, muitas vezes sofrimento, entrega. Quando nós atendemos ao que Deus tem para nós, nós vamos ter que pagar um preço. Marcos capítulo número 10, versículo 28. Jesus, ele chama os seus discípulos. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Marcos e acompanhe comigo esse texto, aonde Jesus Cristo nos fala justamente sobre algumas circunstâncias do preço que nós pagamos. Marcos capítulo 10, número 28.
Então Pedro começou a dizer-lhe: nós deixamos tudo e te seguimos. Pedro está dizendo: Senhor, quando tu me chamou lá na beira do mar, eu deixei tudo, as redes, o barco, os peixes, o meu pai, e segui ao Senhor. E aí Jesus responde no 29: em verdade vos digo que ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por causa de mim e do Evangelho, é a renúncia que foi exigida nesse contexto. Versículo 30, que não receba 100 vezes mais agora no presente, em casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, e com perseguições, e no mundo vindouro a vida eterna. Então Jesus diz para Pedro: Pedro, fica tranquilo, aquilo que você renunciou para me seguir, você vai ter como recompensa dessa renúncia, ainda que nessa vida, a retribuição daquilo que você deixou. E não somente nessa vida, Pedro, você vai receber algo além, na eternidade. Lá você vai receber a vida eterna. Então nós podemos entender, irmãos, que desse texto vale a pena nós abrirmos mão de algumas coisas para seguir e andar com Jesus. Porque não há como nós andarmos com Jesus sem renúncia de algo nas nossas vidas. É importante que a gente entenda essa renúncia. É importante que a gente entenda que ao seguir ao Senhor nós vamos ter algumas dificuldades, abrir mão de algumas coisas. Mas a desobediência, ela traz consequências negativas. A diferença é que a obediência gera juros e recompensa em relação ao preço que nós pagamos. Pedro renunciou para obedecer ao Senhor, e Deus disse que os juros estariam sendo colocados sobre o que ele havia deixado, 100 vezes mais. Então, quando nós obedecemos, a nossa renúncia traz consigo recompensa. Mas quando nós desobedecemos, a desobediência traz consigo o peso dessa desobediência. O texto diz que Jonas pagou a sua passagem, o preço foi muito caro. Tente somar as cargas que eles jogaram fora do navio. O texto não fala o que eles jogaram fora, mas o texto diz que naquela confusão, naquele momento, naquela situação desesperadora, os marinheiros começaram a jogar fora as cargas que eles tinham naquele barco. A Bíblia não diz o tamanho do barco, não fala o que eles carregavam, mas, irmãos, nós podemos entender que houve prejuízo material aqui. Houve prejuízo material para aqueles que estavam lá junto com Jonas, por causa da sua desobediência. A sua reputação ficou manchada como homem, como profeta. Cara, o que você está fazendo? Foi mais ou menos o que eles perguntaram para Jonas. Você está doido, fugindo de Deus, desobedecendo ao Senhor? Que tipo de profeta é você? Que tipo de crente é você? As pessoas perguntariam hoje para nós, fugindo da presença de Deus. A reputação de Jonas como homem de Deus ficou maculada. Terceiro, ele causou pânico nos marinheiros. Estava todo mundo perdido. Estava todo mundo louquinho, cada um clamando ao seu Deus, sem saber o que fazer, uma confusão muito grande. E Jonas deixou até o peixe com fome, porque o peixe depois devolve Jonas à terra, para que ele cumprisse o seu ministério. É possível nós entendermos o preço pela nossa desobediência? É possível nós olharmos para a vida de Jonas, a sua decisão, e poder entender que a nossa desobediência vai trazer consequência para a nossa vida, para aqueles que estão junto ao nosso lado, caminhando conosco, e até mesmo para aqueles que nós nem possamos imaginar. Deus está nos chamando, assim como chamou Jonas, e esse chamado é para sairmos da nossa zona de conforto. É para nós sairmos da nossa Samaria, do nosso dia a dia, da nossa rotina, igreja, casa, casa, trabalho, trabalho, casa, casa, igreja. Irmãos, Deus espera algo mais de nós como profetas, como homens, como mulheres de Deus. Por isso ele chama Jonas para uma atividade, um trabalho que não era muito o seu ofício profético. Eu disse na semana passada que o profeta tinha como missão principal anunciar a mensagem ao seu povo. E Jonas é chamado para ir a uma nação pagã, aos inimigos, e falar do amor de Deus para eles.
Por quê? Porque Deus queria trabalhar o coração de Jonas, e para isso ele tinha que sair daquilo que nós chamamos a zona de conforto e nos tornar bênção nas mãos de Deus. Talvez nós estejamos, irmãos, sendo resistentes, fugindo, adiando os chamados que Deus está fazendo insistentemente para as nossas vidas. Talvez nós sejamos os profetas Jonas, que estão fugindo de Deus e da sua presença. Mas diante do chamado de Deus, temos que escolher se nós vamos pagar o preço da obediência ou se nós vamos pagar o preço da desobediência. Qualquer uma das nossas atitudes vai ter um preço. Se obedecermos, nós vamos receber recompensa por isso. Se nós desobedecermos, o preço também ele vem. Tanto uma quanto o outro tem um preço, porém, o preço de obedecer é muito melhor. O preço da obediência é muito mais agradável para nós. O preço, irmãos, da obediência traz algo muito abençoador para as nossas vidas. Quando Deus te chamar, quando Deus tocar na porta do seu coração, quando Deus falar ao seu ouvido que Ele quer algo de você, que Ele espera algo para a sua vida, faça como o profeta Isaías, diga: eis-me aqui, Senhor, eu estou pronto. Faça como Pedro, larga tudo, ou aquilo que é necessário, e vá ao encontro do Senhor. A Bíblia conta a história de um jovem, que Jesus chama ele para segui-lo, o jovem rico, e ele diz então que não poderia seguir porque tinha muitos bens, muitas propriedades, e o texto termina com aquele jovem deixando a presença de Jesus triste, porque ele não abriu mão, ele não quis pagar o preço para andar com Jesus Cristo. Meus irmãos, se nós obedecemos, tem um preço a ser pago, mas esse preço é algo positivo na nossa vida. Se nós desobedecemos, há um preço também, e esse preço ele é negativo. Segundo, quando desobedecemos ao chamado, nós estamos sujeitos à queda. Quando nós negamos, irmãos, o que Deus tem para nós, nós começamos a decair na nossa vida. Quando nós dizemos a Deus: Deus, não quero aquilo que o Senhor tem para mim, nós vamos começar uma linha de descida na nossa experiência como seres humanos. Nesse texto que nós lemos, olhando o texto com mais atenção, nós podemos ver aqui alguns indicativos dessa queda de Jonas. O chamado de Deus começa com a expressão lá no versículo 2: levanta-te, Jonas. Talvez a sua tradução tenha essa palavra: Jonas, levanta-te e vai à cidade de Nínive. Talvez Jonas estivesse acomodado e Deus estivesse despertando ele, acordando ele, tocando nele, para sair do comodismo, para parar de esquentar o banco da igreja, para se dispor a algo que Deus tinha e começar a se envolver de maneira mais profunda. No verso 3 nós vemos a reação de Jonas: levantou-se para fugir da presença do Senhor. Jonas, levanta-te e venha para mim. Ele se levantou, mas foi na direção contrária do Senhor. Quando ele decidiu fugir, ou seja, quando ele desobedece a Deus, ele inicia um caminho de queda, assim como Adão e Eva lá no jardim do Éden. Quando eles decidem desobedecer a Deus, a vida de Adão e Eva começa a um declínio. No capítulo 1, nós destacamos 6 expressões da queda de Jonas. No versículo 2, nós encontramos 2 expressões. Diz assim: descendo para Jope, ele achou um navio. Depois diz: pagou a passagem e embarcou no navio. Ele foi para Jope, que era a região portuária. Fazendo uma imagem daquela situação, para ele deixar o porto e subir no navio, eu imagino que ele tenha descido um pouquinho mais, porque ele embarca no navio. Vamos para o versículo número 5. Cada um clamou ao seu Deus, mas Jonas tinha descido ao porão do navio. Então, do convés, ele desce um pouquinho mais, ele vai para o porão. E depois fala assim: e tendo se deitado, então ele desce para o porão, estava em pé, ele se deita. Mais uma ideia, mais uma expressão desse caminho de queda. Versículo número 15. Então os marinheiros o lançaram no mar. Ele estava dentro do navio, ele estava no porão, mas ao ser jogado no mar, ele afunda para um nível mais baixo do que ele estava. E aí a última expressão está no verso 17, quando o peixe vem e engole Jonas.
E provavelmente esse peixe afunda ainda mais e vai para o fundo. E Jonas então, ele começa essa escalada de descida na sua vida. Por quê? Porque ele desobedeceu a Deus. É isso que acontece, irmãos, quando nós escolhemos desobedecer. Quando nós escolhemos nos afastar de Deus, fugir da sua presença, nós iniciamos um caminho de queda livre que vai terminar, preste atenção, que vai terminar num lugar de escuridão, de angústia, de sofrimento, de morte. Porque o capítulo 2 de Jonas nos dá essa descrição. Jonas estava num lugar de escuridão, de lamento, o vento do peixe. Ele estava sem uma perspectiva, sem uma esperança. Ele estava agora então aguardando o fim da sua vida. Por quê? Porque ele escolheu desobedecer ao Senhor. E ele então começa um caminho de queda. Um caminho de queda na sua vida. Para não acabarmos, irmãos, na barriga do peixe, devemos obedecer ao chamado do Senhor. Para não acabarmos numa situação desesperadora, numa situação angustiante, para não acabarmos numa situação sem volta. Qual que é a chave para isso? É não desobedecer ao Senhor. Porque a desobediência vai começar uma trajetória que para muitos não tem fim. É como você está fazendo aquela atividade com dominó, você vai montando uma carreirinha, né? Faz aquele desenho com as peças de dominó, e aí você derruba uma pecinha só, a primeira, e aquilo começa numa escala, uma vai derrubando a outra, e aquilo muitas vezes toma proporção que não há mais como parar aquilo que se iniciou, por uma atitude. Então quando nós vemos Jonas desobedecendo a Deus, buscando o caminho contrário à vontade de Deus, e nós vemos essa caminhada para baixo, isso é, meus irmãos, para nós acendermos a nossa luz de atenção e refletirmos na nossa conduta. Quando escolhemos desobedecer, nos afastar de Deus, fugir da presença do Senhor, iniciamos um caminho de queda livre e vai acabar numa situação angustiante. Muitas pessoas tiram as suas vidas, muitas pessoas abandonam os seus lares, muitas pessoas acabam numa situação irreversível, porque lá atrás elas tomaram uma decisão de desobedecer ao Senhor. Se Deus está chamando, não endureça o seu coração como fizeram os israelitas. Hebreus capítulo 3, versículo 7, versículo 15, capítulo 4, versículo 7, a Bíblia diz: se hoje ouvir a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração, como fizeram os israelitas. Quando nós, irmãos, ouvimos a voz de Deus e não deixamos essa voz penetrar no nosso coração e transformar a nossa vida, isso é sinal de desobediência. E aí nós vamos continuar essa queda, esse caminho para longe da vontade do Senhor. Por isso, meu irmão, levante-se para obedecer. Não como Jonas, levantou-se para fugir. Vamos nos levantar para obedecer. Deus está chamando, Deus está batendo a porta, Deus está convidando, nos dispomos para obedecê-lo, para segui-lo, para andar com Ele. Levante-se para cumprir o propósito de Deus na sua vida, o chamado de Deus, aquilo que Deus quer de mim, que Deus quer de você. Pague o preço da obediência, vai ser muito melhor que você pagar o preço da desobediência. Então, queridos, nós estamos sujeitos à queda quando nós desobedecemos ao Senhor. Queda moral, queda espiritual, queda familiar, queda financeira, qualquer linha dos nossos relacionamentos. Não há como nós prosperarmos, não há como nós crescermos se nós decidirmos desobedecer a Deus e a sua vontade. Por isso é muito importante entendermos esse princípio. Desobediência traz consigo a queda. Terceiro lugar, quando desobedecemos ao chamado, nos tornamos irrelevantes. Versículo número 5. Então os marinheiros tiveram tanto medo, que cada um clamou ao seu Deus. Atiraram a carga do navio no mar, para deixá-lo mais leve.
Mas Jonas tinha descido ao porão do navio e, tendo-se deitado, dormia profundamente. Quem era o homem de Deus dentro desse navio? Quem era o homem de fé dentro desse navio? Quem era aquele que conhecia o Senhor, conhecia a sua palavra, conhecia o seu poder, conhecia a sua glória e a sua autoridade? Jonas. Então, irmãos, quem era a pessoa que deveria ser bênção para aquele navio? Jonas. Agora, ao invés dele ser bênção, ele acaba sendo o quê? Maldição. No lugar dele abençoar aquelas pessoas, Jonas se tornou irrelevante, a ponto de não fazer nada de diferente naquela realidade. O versículo 4 descreve um momento de crise, e vale ressaltar que essa crise foi provocada pela desobediência de Jonas. Talvez a sua casa, talvez o seu trabalho, talvez a sua vida pessoal, financeira, emocional, etc e tal, esteja em crise. E a culpa não é da sua esposa, não é do seu filho, não é do cachorro, nem do papagaio, nem do periquito. Muitas vezes a culpa é nossa, pela nossa atitude. Tudo que estava acontecendo dentro daquele barco, naquele envolto, era culpa de Jonas. E o verso 5 mostra que os marinheiros estavam em busca de uma solução para aquela crise. Eles estavam desesperados, e a solução deles foi o quê? Cada um clamar para o seu Deus, cada um buscar força no seu Deus, cada um buscar esperança naquilo que eles tinham. E na hora da crise, as pessoas procuram saída, as pessoas procuram escape, as pessoas querem uma solução. Porém, o único que não se preocupou com aquilo foi Jonas. Ele desceu para o porão, se deitou e dormiu. Aquele que foi chamado para honrar a Deus, agora era objeto de chacota, seu dorminhoco, diz o capitão do barco para Jonas. Verso 6, o capitão dirigiu-se a ele e disse: que fazes tu dormindo? Jonas, todo mundo está desesperado, todo mundo está clamando para o seu Deus, todo mundo está fazendo alguma coisa, e você, seu dorminhoco, você está aí dormindo, faça alguma coisa. Meus irmãos, a desobediência nos torna irrelevantes. Que cena triste! A crise levando pânico, alvoroço, prejuízo material, as pessoas clamando aos seus deuses, e o servo do Senhor dormindo. Pode imaginar, irmãos, uma situação mais triste do que essa? Se olharmos ao nosso redor, vamos ver que isso está se repetindo hoje em dia. De que forma? Crentes irrelevantes que não influenciam, que não são bênção. As famílias sendo destruídas. E aquela pessoa que é um servo de Deus, para quando estamos num contexto onde nem todos são crentes em Jesus Cristo, aquele que deveria ser sal, ser luz, abençoar, acaba sendo um objeto irrelevante dentro do seu contexto. Situações profissionais, em meio a fofoca, intriga, situações, desconforto. E pior de tudo, irmãos, às vezes aquele que é crente está mais envolvido do que qualquer pessoa. E a realidade disso, para os irmãos entenderem, essa semana eu estava conversando com um colega pastor. Ele estava procurando alugar uma casa para morar. E ele disse assim: está difícil alugar casa, ainda mais quando é para imobiliária. Eles pedem muitos documentos. E se diz que é pastor ainda, é pior ainda para alugar uma casa. Irmãos, olha a realidade em que nós estamos. Se é pastor, é mais difícil alugar uma casa. Porque é pastor, por quê? Porque os pastores estão sendo irrelevantes na sociedade. Essa que é a leitura que eu fiz dessa palavra desse colega. E muitas vezes, como esse colega pastor que está encontrando essa dificuldade, muitas vezes se a pessoa vai pedir emprego e diz que é crente, a pessoa já pensa duas vezes para contratá-lo. Querendo ou não, essa é uma realidade, é mais ou menos o que nós podemos trazer de Jonas para os nossos dias. Quando nós estamos em desacordo com Deus, quando nós estamos longe da vontade de Deus, quando nós estamos desobedecendo a Deus, nós nos tornamos irrelevantes. As pessoas do nosso trabalho clamam aos seus deuses, e nós temos vergonha de falar do amor de Jesus. As pessoas entram no jornal e matam 12 pessoas para defender a um Deus, e nós permitimos que as pessoas escarneçam de Jesus Cristo
E pior, às vezes nós também ajudamos a escarnecer do nome de Jesus. Por quê, irmãos? Porque somos irrelevantes diante do Senhor. Não influenciamos, não estamos sendo bênção como deveríamos ser. Por quê? Porque estamos em desobediência. Podemos e devemos mudar isso, atendendo e obedecendo ao chamado de Deus para o ministério, para o seu propósito. Quantas pessoas em crise, clamando por ajuda e por socorro, e nós fugindo. Quantas pessoas desesperadas, e nós ali ao lado e não fazendo nada, de braço cruzado, vendo o circo pegar fogo, pois não temos autoridade para clamar ao nosso Deus, para que essas vidas não se percam. Quantas pessoas se perdem dia após dia ao nosso redor, e pela nossa irrelevância nós não mudamos a realidade dessas pessoas. O chamado de Deus, irmãos, não é igual para todos. Deus chama uns para um ministério, Deus chama outros para ministérios diferentes, mas o que temos em comum é o chamado que deve ser obedecido, o chamado a sermos servos, a sermos homens e mulheres de Deus, cumprirmos o nosso ministério, darmos um bom testemunho, vivermos a palavra. Não sejamos nós mais uma pessoa, mais um crente, mais um servo irrelevante. Obedecemos ao chamado do Senhor, a seu querer, ao seu propósito para as nossas vidas. Quando nós estamos em pleno desacordo com a vontade de Deus, impera na nossa vida cristã espiritual a irrelevância. Em último lugar, quando desobedecemos ao chamado, nós vamos precisar de uma segunda chance. Lá no versículo 17, quando Deus manda o peixe, e diz: o Senhor preparou um grande peixe para que engolisse Jonas. Nós vemos aqui Deus dando uma segunda chance para aquele homem. Se Jonas tivesse ficado à deriva no mar, provavelmente não teria sobrevivido. Se Jonas tivesse ficado à deriva naquelas circunstâncias, no meio daquela tempestade, muito provavelmente ele teria sobrevivido. E ele não sobrevivendo, ele não teria uma segunda chance, uma segunda oportunidade. Então Deus prepara o peixe como um anúncio de uma nova oportunidade para aquele homem. Há uma frase que diz: não há uma segunda chance para você deixar uma primeira impressão. Não há uma segunda chance de deixarmos uma primeira impressão nas pessoas, mas Deus é gracioso. O que seria de nós se não fosse a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, a 20ª chance que Deus dá para mim e para você? Irmãos, o que seria de nós se Deus não fosse tão gracioso, tão grandioso, tão amoroso e tivesse nos dando chances após chances? Nós precisamos valorizar isso, precisamos valorizar esse amor, essa misericórdia, essa bondade de Deus para as nossas vidas. Jonas, levante-se e vai para Nínive. Ele se levantou e foi para bem longe de lá. Agora ele se encontra no mar, prestes a morrer, afogado. Mas não é isso que acontece, porque Deus dá a ele uma nova oportunidade. O que seria de Pedro, o que seria de Moisés, de Elias e de tantos outros homens e mulheres de Deus se não tivessem recebido uma segunda chance? Meu irmão, você estaria aqui se você não tivesse recebido uma segunda chance do Senhor? Você estaria na presença de Deus se não tivesse recebido uma segunda chance? Então nós devemos valorizar isso ao extremo. Deus dá uma ordem para um grande peixe, e a Bíblia não diz que era uma baleia, irmãos. Não minta para as criancinhas quando você for contar a história de Jonas, dizendo que uma baleia engoliu Jonas. Segundo os historiadores, aquele lugar, aquela região, era uma região que não havia baleias. O texto fala um grande peixe, mas nesse grande peixe está o amor de Deus para Jonas, um servo que precisa de uma segunda chance. Vai até lá, Deus fala para o peixe: engula Jonas, mas não digira ele, não devore ele, não torne Jonas o seu jantar. Vai lá e engole Jonas.
mas tenha cuidado e devolva ele em terra seca, para que ele possa cumprir o meu chamado. Imagino que Deus tenha dito: se ele não se arrepender, pode digerir ele, mas se ele se arrepender, conserva Jonas com vida e devolve ele para a terra. O amor de Deus está aqui, meus irmãos, nesse grande peixe. Jonas se arrepende, ele ora. Nós vamos ver isso no próximo domingo. Ele se conserta com Deus, amém, aleluia, glória a Deus. Que bom que ele se conserta com Deus. Mesmo naquela situação, ele entende, e ele então se arrepende, ele entrega a sua vida. Então Deus o chama novamente no capítulo 3, a palavra vem para Jonas de novo, da mesma forma, e ele obedece. Capítulo 3, verso 3, Jonas imediatamente foi para Nínive. Ele não queria com certeza estar de novo na barriga do peixe. A cidade toda se converte, não por mérito de Jonas, mas porque Deus tinha um plano para aquela cidade e para aquele homem. Irmãos, Deus quer nos usar, eu não tenho dúvida disso. Deus quer usar você, mesmo com todas as suas falhas, mesmo com as suas fraquezas, mesmo com as suas limitações, mesmo com a síndrome de Jonas. Deus quer tornar você uma bênção nas mãos dele, e para isso ele está lhe dando uma segunda chance, um novo começo, um novo ano, 2015. Obedeça ao chamado, ao propósito. Se o ano passado você fugiu do Senhor, se o ano retrasado você pediu mais um tempinho para cuidar de outras coisas e não daquilo que Deus tinha na sua vida, entenda esse ano como o grande peixe para a sua existência. Deus está dando a mim, a você, uma nova oportunidade de servir a Ele. Não queiramos, irmãos, pagar o preço da desobediência. Para nós terminarmos, não tenho dúvidas de que Deus está chamando cada um de nós para se envolver com a sua obra, com o seu ministério, com a obra da igreja, com o ministério da igreja, com os planos, com os projetos, com os ministérios. Você que é jovem, Deus está te chamando a se envolver esse ano com o ministério jovem, com uma nova liderança, com uma nova mentalidade, com novas perspectivas. Tem lugar para você, jovem, no grupo jovem da igreja. Você, mulher, tem lugar para você no ministério de mulheres da igreja. Cabe você também nessas reuniões, nesses encontros. Você que é homem, você também é bem-vindo no ministério de homens. Você que é criança, tem espaço para você. Enfim, meus irmãos, há espaço para cada um de nós, para nos envolvermos, para sermos bênção. Há muitas lacunas na igreja que talvez você é chamado para suprir essa lacuna. Nós poderíamos fazer muito mais como igreja se cada um de fato se comprometesse de uma maneira séria com o Senhor. Ele quer fazer valer o sacerdócio de todos os crentes. Não é só o pastor, não é só o corpo diaconal, não é só a diretoria. Você também faz parte desse corpo. Você é sacerdote, você pode estar sendo bênção nas mãos do Senhor. Com certeza Ele tem um trabalho que só você pode fazer e fazer bem feito. Ninguém mais vai poder fazer melhor que você. Por isso você foi chamado, você foi capacitado para isso. Se outros fizerem esse trabalho, não será a mesma coisa, não terá a mesma excelência, porque é algo que só você pode fazer, porque você tem a capacidade, você tem o chamado de Deus, é algo que está nas suas mãos. Seja como Isaías, diga: eis-me aqui, envia-me a mim. Nós precisamos de mais Isaías nas nossas igrejas. Você será uma bênção nas mãos do Senhor, não duvide disso. Pastor, mas eu não vou ser bênção. Vai sim. Eu não vou conseguir fazer isso. Vai sim, você consegue. Não por você, mas pelo Senhor que age na sua vida. Escolha pagar o preço da obediência, pois o preço da desobediência, da rebeldia é muito caro e traz muitas consequências sobre nós. Feche os seus olhos, querido, se você quiser, se você puder nessa hora.
Não sei o que você vai levar para a sua vida de tudo isso que nós falamos. Não sei exatamente o que dessa experiência de Jonas mais impactou a sua realidade de vida. Mas uma coisa apenas, queridos, nós devemos entender: o preço da desobediência a Deus, a sua vontade, a sua palavra é muito grande. Há a oportunidade de nós não pagarmos esse preço, obedecendo, cumprindo em Deus o seu querer e o seu propósito. Senhor, em nome de Jesus Cristo, Deus, que nesta noite nós possamos entender a importância, a relevância do chamado que o Senhor tem para nós, dos desafios que o Senhor faz para as nossas vidas, do propósito sublime e soberano que tu tens para cada um de nós, de uma maneira ímpar, particular e objetiva. Deus, que nesta noite a tua palavra ela possa impactar as nossas vidas, as nossas decisões, as nossas escolhas, e possamos rever, ó Deus, as nossas escolhas, as nossas decisões, para que possamos, em conformidade com o teu querer, podermos estar caminhando na tua presença. Quando nós decidimos obedecer ao Senhor, nós pagamos um preço, mas a recompensa por isso, ela é abençoadora. Como o Senhor disse para Pedro: você vai receber aqui neste mundo 100 vezes mais, e no mundo vindouro a eternidade. Porém, quando nós desobedecemos, o preço é caro, e esse preço ele traz prejuízo para a nossa vida. Abençoa, Pai, os meus irmãos nessa noite, abençoa a tua igreja, que nós possamos aprender com Jonas, que nós possamos aprender com a história deste homem, a importância, a relevância, a necessidade da obediência. Em nome de Cristo nós oramos. Amém e amém. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém, queridos?